deliberação já tenha iniciado no Pleno nas câmaras, não terá sua relatoria alterada até a proclamação do resultado no respectivo colegiado. Após a decisão final, o processo será redistribuído diretamente ao novo relator, nos termos do CAPT. Como essa disposição daqui, salvo engano, foi o próprio conselheiro Anselmo que sugeriu em reunião com o conselheiro Rodrigo, ela se refere apenas aos novos sorteios e não à situação passada, não teria como a gente, talvez, aplicar a esse processo, mas já seria um indicativo no sentido de uma uniformização. Então, eu faria essa sugestão, caso Vossas Excelências entendam pela possibilidade, e a gente simularia esse entendimento, ou até colocaria isso no próprio ato que vai fazer o referendo da portaria. É a sugestão que o Ministério Público faz, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que é importantíssimo simular e verificar que essa questão, na verdade, era até mais comum do que simplesmente a troca da presidência, porque tem as substituições também. Exatamente. Então, assim, já aconteceu comigo umas 2 vezes essa situação, e a inversa também, como a senhora está falando, aconteceu uma agora também, né? O conselheiro Sérgio pegar vistas do processo e, quando eu assumo a relatoria, ainda ter processo que ele não devolveu de vistas. Então, quem tem que devolver é ele. E vice-versa. Então, agora o conselheiro Anselmo vai trazer processos que ele pediu vistas quando o conselheiro Sérgio estava. Então, o voto do processo não é meu, é do conselheiro Sérgio. Então, é a mesma situação, só que não com relação ao processo da presidência, de troca de presidência, mas de troca de rodízio da substituição. Então, tem que ser definido para que seja aplicado em todos os casos. Né? Mas, de fato, a gente já tem algumas situações aqui, tanto num sentido quanto no outro, de se proceder como o conselheiro Anselmo falou. E, assim, o doutor Ricardo está generoso, de 2 em 2 anos. Na verdade, acontece de sessão para sessão. Não é de 2 em 2 anos, não. Às vezes, de sessão para sessão, acontece uma mudança de entendimento. Do nada, aparece um entendimento diferenciado, o que nos pega de surpresa, né? Mas eu acredito que, para que nós possamos agir com segurança e legitimidade, a gente deve acabar com esse tipo de procedimento e criar uma forma que valha para todas as situações semelhantes. Eu também concordo. Eu estou aqui à disposição, não sei, a conselheira Rosa já pediu vista dos autos, é um procedimento que o tribunal vem adotando e Então, vamos retornar o processo à conselheira Rosa, para que ela possa se interar Não entendi. Excelência, Então, não vai ser definido, tem o processo agora, 5876 de 2013, prestação de contas de governo, Poder Executivo de Jacuípe, exercício financeiro de 2012. Voto do relator originário, recomendando a reprovação, rejeição das contas, pelos seguintes fatos. Desculpa. Isso aqui, né? Compulsando-se os dados do entendimento do conselheiro originário Sérgio Ricardo Maciel, evidenciamos aqui uns pontos de divergência, do qual trazemos, na verdade, o nosso voto de voto vista, recomendando a reprovação, rejeição das contas, por não cumprimento do limite com a saúde, com a educação, não envio do relatório de certificado do parecer do controle interno, conforme a Instituição Normativa 3 de 2011, do odécimo repassado em proporção maior ao limite constitucional, inclusive atraso nos referidos repasses, no envio do PPA, utilização de remanejamento sem autorização legal, déficit orçamentário da ordem de R$ 190 mil, passivo real descoberto de aproximadamente R$ 2,5 milhões, insuficiência financeira no último mandato na ordem de R$ 226 mil, ausência de justificativas à frustração de receitas, ausência de certificado de regularidade previdenciária,
no envio dos réus do primeiro ao quinto bimestre e dos RGFs do primeiro e segundo quadrimestre, no envio do inventário geral de bens, no envio da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício. Em função disso, eu trago meu voto pela rejeição das contas, mas a situação muito se assemelha a esse da conselheira Rosa, que hoje a relatora é a conselheira Raquel. Eu acho que o procedimento vai ser o mesmo, Excelência. Então, senhor presidente, Deixa eu ver aqui mais uma o coisa. doutor Ricardo fez a sugestão de, pelo que eu entendi, sobrestar o julgamento desses processos para até a próxima sessão, para que a gente defina um procedimento. No da conselheira Rosa, a conselheira Rosa pediu vistas, então não ficou sobrestado. Reformulando, na realidade, a proposta seria trazer a julgamento, definir já com base nesse parâmetro que vai ser criado e sumular em seguida. Até porque a gente precisa da decisão do colegiado para poder ter a súmula. Mas para a sessão seria seguinte, o que essa for sugestão? definido já no julgamento do processo 6195 e nesse processo, já servir como decisão, como precedente para a súmula. Nesse Então, caso, então, eu seria também debatido- peço vistas dos processos e aí fica definido. Aí na próxima sessão, se trouxerem e isso for debatido, já teríamos mais elementos para nos pronunciar, todos aprofundarmos o debate, e aí em seguida, havendo a decisão, já sumula o entendimento. Seria a primeira súmula, seria essa a proposta. Ok, então, na verdade, são 2 processos, se eu não me engano. Não é só esse, tem um processo Excelência, esse outro 8475, processo, a representação. esse processo eu vou retirar de pauta, porque houve um equívoco no nosso gabinete, em que foi verificada entendemos, uma aplicação de sanção nos autos. E a gente já tem esse entendimento, até para não atrasar o andamento dos autos, que esse processo de sanção é aplicado à parte, depois anexado. Mas aí, como é um processo de pedido de vista, eu gostaria, assim, o meu sentir, pelo menos até o momento, era que até esse sancionamento ele viesse já no voto vista de mérito meu. Nesse sentido, houve um equívoco, nós estamos retirando por causa disso. Embora tenha um outro processo que tenha a ver com ele, mas é uma espécie de solicitação de prazo que, intempestiva, eu estou indeferindo. Mas como há um julgamento plenário, não seria eu a indeferir, mas o pleno como um todo. Basicamente isso. Isso vai retirar de pauta. É o processo 4122 de 2010, prestação de contas da Prefeitura de Maravilha, exercício financeiro de 2009. Conselheira Selma, por gentileza, o caso que você falou passado é o 2464, mas faltou o dia, que eu Ainda quero ver não. a ata. 2464 de 2016. Mas tem uma data, você botou a data. 18 de abril de 2017. É isso? Segundo nós temos no nosso controle. 18 de no nosso abril de livro. 2017. Isso. 18 de abril. De 2017. Eu vou pedir uma ata. Lúcia. Entendeu? Tem isso que vai alterar. Tem que ver. Está verificando se é sua competência? Está verificando se é sua competência? 2017. Manda por Ricardo. Mas pegou o voto visto, de qualquer forma você tem que depois. 2464. Só que o relator novo vai ser nem outro, lembro. não vai ser o Otávio nem a Rosa. Vai ver a sua, fazer mais ou menos. Entendeu, conselheira Rosa? Esse Vai fazer uma é. sua, Eu não realmente Esse é não lembro disso. Esse aqui está falando do teu que eu estou tirando de pauta, Bora. né? Vamos, conselheiro. Vamos continuar? Vamos continuar. Certo. Então, Excelência, feito essa situação, eu aqui vou só assinar o meu voto para encaminhar às senhoras relatoras. Já que, repetindo, retirado de pauta o processo 4122, Então, confirmando esse processo, vai ser encaminhado para mim. Voto visto, sim. pode- Pediu visto também para... Eu estou tentando manter o mesmo padrão. padrão. No 422 tem essa discussão também. Não, 4122 é o que ele vai estar tirando de pauta. eu estou Qual foi o retirando, de eu vista, tô retirando então, de que a senhora pauta. Qual foi o de conselheira vista? pediu? 5876-2013. Ah, perfeito. 876, tá? Se bem que 1314 agora... Agora, 1314 agora mudou as relatorias, né?
13, mas deve ser exercício 12. Mas é exercício 12. Exercício né? 13, Só mudou o exercício 13. 12 e 13. Ah, o processo é 13, mas 11 e é 12. referente ao ano É, 12. É 11 e exercício, 12, não é. tem... Eu também fiquei na dúvida quando eu vi, eu pensei, então, assim. Excelências, tem o processo 15644 de 2018, é um pedido de alongamento de prazo feito pelo senhor Márcio Fidelson Menezes Gomes, prefeito de Maravilha, exercício financeiro de 2009, em resposta à decisão simples prolatada em 23 de outubro de 2018, sessão plenária, exarada nos autos do processo 4122 de 2010, que nós já tivemos de pauta, que é um processo independente. Tendo em vista a notificação comprovada nos autos e o pedido formulado de dilatação de prazo para apresentação de informações, documentos e ou defesa intempestivo, em razão disso, nós estamos indeferindo o pedido, fazendo anexar os autos ao processo originário. Além do que, reforça esse entendimento que mesmo esse pedido sendo feito já no final de novembro de 2018, mas por prudência verificamos, independentemente da análise dos autos, se o gestor encaminhou alguma informação e, por pesquisa feita no sistema integrado modular, utilizando várias máquinas de pesquisa, não foi identificado nenhuma resposta do gestor, o que, antes de infirmar, reforça aqui a questão do indeferimento. Esse é o voto que trago, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor conselheiro relator, o processo 15644 de 2018 ele não passou pelo Ministério Público, pelo menos pelo meu registro. Eu ressalvo que a gente tem um problema no sistema, alguns dados não estão muito corretos. Se tiver passado, eu pediria apenas que o relator me indicasse a manifestação, porque nós não conseguimos identificar mesmo. Não, excelência, esse processo não passou. Ele é um pedido de prorrogação de prazo feito nos autos do processo 4122 de 2010, que é um pedido intempestivo. E como é intempestivo, eu estou aqui indeferindo. Basicamente isso. Não é aplicação de sanção nem algo do gênero. Mas, Vossa Excelência. Bom, como o processo não passou pelo Ministério Público, e se trata de uma mera... Eu tenho até dúvida se ele não se enquadraria naquela situação que houve uma alteração regimental, de que essas deliberações seriam do próprio relator. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu não vejo nenhum óbice quanto à manifestação do relator, mas eu não me sinto confortável para emitir um juízo sem consultar os autos. Então, nesse caso, o Ministério Público não vai emitir manifestação, senhor presidente. Excelência, se eu faço o esclarecimento que esse processo, na verdade, como o prazo ele foi dado numa decisão plenária, eu não teria competência para, monocraticamente, ampliar ou reduzir uma decisão plenária. Por isso que eu trouxe a pleno para a liberação de Vossa Excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheira Rosa. Presidente, por motivo de foro íntimo, eu me abstenho de votar neste processo. Conselheiro Fernando. Apoio o relator, senhor presidente. Conselheiro Raquel. Também apoio o relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Excelência, tenho um parecer prévio, prestação de contas de governo, exercício financeiro de 2004, município de Batalha. Excelência, eu vou ler aqui a ementa, se Vossas Excelências quiserem, eu posso adentrar em cada item, discriminá-lo um a um. Eu estou trazendo, feita aqui a análise, voto no sentido de o tribunal emita um parecer prévio pela realização das contas do gestor do exercício financeiro de 2004, no município de Batalha, em virtude do não envio do instrumento de planejamento, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, autorização de créditos ilimitados e o consequente descumprimento do princípio orçamentário da programação, realização de remanejamento, transposição e transferência, não envio de documento obrigatório demonstrativo da dívida fundada,
descumprimento do limite constitucional mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprimento da aplicação mínima constitucional dos 60% das verbas do Fundef para a remuneração dos professores. Em função desses 6 achados, Excelência, eu trago o voto pela rejeição das contas. É o meu sumário voto. Vossa Excelência, os esclarecimentos eu posso adentrar em um a um e discriminá-los. Mas é esse o voto que eu trago de liberação de Vossas Excelências. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se do processo 3388-2005, Prefeitura de Batalha, do gestor Hermani Pereira de Melo, referente ao exercício 2004. Pela sistemática adotada pela Corte, esses processos não passam pelo âmbito do Ministério Público de Contas e nós não iremos, então, nos pronunciar com relação ao mérito, até por não ter analisado os autos. Eu só apenas reiteraria a importância de que a análise das prestações de contas ela tente guardar uma maior aproximação em relação ao exercício que está sendo examinado pela Corte. Eu sei que isso demanda uma reestruturação e a Corte está caminhando nesse sentido, mas é imprescindível que nós observemos os prazos da Constituição, ou melhor, da LRF, no sentido de ir adotado com uma maior tempestividade, algo que eu tenho já falado e reiterado. Eu acredito até que essa nova sistemática aprovada hoje ela possa contribuir, tendo em vista que, obviamente, com mais conselheiros relatando, a tendência é que a gente tenha uma produção maior. Então, nesses termos, senhor presidente, é a manifestação do Ministério Público. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma pretensão de postergar isso, até mesmo porque, como disse o Ministério Público, nós estamos trabalhando com muito atraso, mas tem alguns pontos de controle que são adotados pelo conselheiro Anselmo, que às vezes eu divijo dele. Mas eu não vi aqui nenhum interesse, nenhum pronunciamento, inclusive, do titular interessado pelo caso, de criar, de montar algum contraditório. Portanto, eu acompanho o voto do relator originário. Conselheira Raquel. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Excelência, por derradeiro, tem um processo 18.802 de 2009, mas que cuida de inspeção em loco, assim, auditoria, porque há aqui discussão que trago a pleno, porque os nossos normativos recém-aprovados falam de fiscalização e o regimento interno é bem explícito o que é que ele entende por ser fiscalização, auditoria e inspeção em loco, inclusive conceituando-os. Mas, de qualquer forma, trago a pleno, que é mais uma situação que a gente define para que se possa agir de uma forma, da mesma forma para situações semelhantes. Se o pleno aqui entender que não configura a matéria do pleno e sim das câmaras, retornarei o processo às câmaras. Se mantiver aqui, irei proferir o voto. Excelência, na verdade, é uma auditoria, tida entre nós como inspeção em loco, de natureza ordinária, sobre os atos de gestão decorridos no exercício de 2005 da senhora Valmineide Vilar Malta Brandão, prefeita à época do município de Belém. Excelências, aqui existem vários apontamentos que eu reduzi ou sintetizei em 3 situações que chamam muito bem a atenção. A não existência do setor de patrimônio naquele município, despesas sem prévio empenho, contratação de shows artísticos sem observância dos requisitos estabelecidos por lei e irregularidades nas contratações realizadas por outras contratações realizadas pelo município, ou seja, que é o caso da dispensa indevida do processo licitatório. Aqui no apontamento 1, a auditoria da Corte apontou que não existe no setor de patrimônio da municipalidade e que os bens adquiridos são incorporados ao final do exercício. A gestora apresentou justificativa
que inclusive já teria acrescentado a administração municipal o setor de almoxarifado central. Da análise dos apontamentos, diante da defesa, ratificamos o apontamento feito pela equipe de auditoria quanto ao descumprimento dos comandos dos artigos 94 a 96 da 4320, visto que a implementação do almoxarifado central ocorreu após a verificação em loco dos técnicos, segundo a afirmação feita pela gestora, embora não trouxe qualquer indício comprobatório aos autos. No apontamento 2, os técnicos identificaram despesas realizadas com material de distribuição gratuita no montante de 116 mil, estou arredondando, conforme em relação abaixo, verificando que, nas palavras dos técnicos, não existem no município nenhum controle na distribuição desses materiais, deixando de registrar na entrega o nome, endereço, número de identidade, assinatura do favorecido responsável pelo recebimento. Fato este que torna impossível comprovar as doações efetuadas pela municipalidade, concluindo pelo fracionamento das referidas despesas. Na verdade, há vários aqui fornecedores, comercial, Compre Fácil, um exemplo, todas as compras abaixo do limite mínimo exigido por dispensa de valor à época, com exceção da nota de empenho 1263, que pelo valor já ultrapassaria no valor de R$12 mil. Só a comercial recebeu 34.200 por dispensa de licitação em função do valor. Comercial 15 de novembro, 41 mil por dispensa. Jadson Manuel A. de Vasconcelos, 25 mil. Manuel Vieira de Barros, R$9 mil. Totalizando um total de aproximadamente R$116 mil, no sentir indevidamente utilizando-se de contratação direta. Sobre os fatos apontados, o ex-prefeito alegou que, quando a fiscalização analisou os processos, o fez de maneira global. E é claro que, devido ao município possuir um pequeno número de estabelecimentos comerciais, acontecia de as diversas secretarias, de maneira isolada, adquirir produtos no mesmo estabelecimento. Por isto, a ausência de processos licitatórios, e o aparente fracionamento de despesas. Salientamos que o fracionamento proposital se daria na situação de, havendo a necessidade de compra em grande quantidade, este processo fosse dividido para não ultrapassar os valores limitados pelo Estatuto Licitatório Nacional, o que definitivamente não houve. A pretensa justificativa não afasta o apontamento da equipe de auditoria, visto que as compras públicas em questão não obedeceram disposto no inciso 21º do artigo 37 constitucional, aliás, como confirmado na justificativa apresentada, e em que não foram instaurados quaisquer processos licitatórios, qualquer tipo de procedimentos, na verdade. No outro turno, pelo tipo de compra feita e pelos valores a que chegaram, fica evidente que, minimamente, deveria ser adotado a utilização da modalidade, a licitação na modalidade tomada de preços para tais aquisições. Com exceção das compras feitas no valores de R$12 mil e R$9 mil, que por si sós, cada uma, já ultrapassaria a eventual contratação direta através da dispensa pelo valor, todas as demais foram feitas abaixo desse limite, buscando não ultrapassar aquele, mas que, pelo total anual, como dispõe a lei de regência, adentrara ao patamar da modalidade antes referida, situação que vai de encontro ao mandamento contido no artigo 23, parágrafo 5º da Lei de Licitações e Contratos, visto que este pode ser entendido como uma forma de o ente adotar modalidade de licitação ou procedimento mais simples, ou não adotar nenhuma, quando é obrigatória para a situação a utilização de modalidade mais complexa, utilizando-se de conduta tendente à redução de quantitativo para que o valor da compra encaixe-se dentro dos limites da modalidade de menor exigência,
repetindo-se assim várias vezes a prática, conforme se pode depreender do quadro acima, contrariando as disposições também dos incisos 1º e 2º do artigo 24 da lei antes referida, que é exatamente a dispensa por questão de valor. E aqui eu trago doutrina, trago outras situações. Basta a jurisprudência do TCU a respeito, que peço licença para não lê-las, enfadonhas que são. No apontamento 3, consta do relatório técnico que a Prefeitura Municipal de Belém contratou diversas bandas para apresentações artísticas e comemorações de datas festivas na cidade, significando esses eventos aos cofres da municipalidade o valor de R$ 45.500, conforme vai abaixo relacionado, tecendo os seguintes comentários. Consideramos bastante expressivos, na palavra dos técnicos, os valores pagos pela realização desses eventos, por tratar-se de uma comunidade carente e um município com pouco recurso financeiro. Para se ter uma ideia da realidade municipal, este valor representa cerca de 28% de toda a receita tributária arrecadada pelo município no período examinado. E aqui constam as bandas: Banda Alta Voltagem, R$ 4.000, Banda Mel com Açaí, R$ 15.000, Maiara e Banda 737, R$ 5.500, Ferreirinha e Rosana, R$ 1.000, Banda Cavaleiros do Forró, R$ 20.000, total R$ 45.500. Aqui não há justificativa da gestora a respeito. No apontamento 4, a equipe de auditoria evidenciou no item 6.6 que a aquisição de combustível pelo município do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005, uma vez que o montante dessa despesa alcançou o período examinado o valor de R$ 191.000. No mesmo liame, a equipe de auditoria mencionou que, após o exame de vários processos de despesas orçamentárias, constatamos que o município, em tela, efetua também despesas com material de expediente e também aquisição de medicamentos, sem, contudo, declinar objetivamente qual a irregularidade foi verificada. Não houve justificativa da gestora sobre os relatos dos técnicos. A análise do apontamento e das justificativas, elas muito se assemelham ao que já fizemos aqui, mas cabe destacar que, diante da relação de licitações acostadas aos autos, folhas 29, na qual não figura nenhum procedimento administrativo que tenha por objeto combustível, material de expediente e medicamento, leva-nos a concluir que as aquisições aconteceram de forma direta com o fornecedor, sendo, entre aspas, dispensado o procedimento licitatório, muito embora pelos valores a que chegaram as compras fica evidente que minimamente deve ser até adotado a modalidade convite para os 2 últimos casos e a tomada de preços para o primeiro, situação que mais uma vez destoa do artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.666, e que também mostra que não houve o cuidado necessário nas contratações, contrariando as disposições dos artigos 2º e 15, parágrafo 7º, inciso 2º, artigo 24, incisos 1º e 2º, todos da Lei 866 de 93, assim como o que visa regulamentar, que é o artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal. Por outro lado, o Estatuto Licitatório Nacional, em seu artigo 89, prevê sanção para essa dispensa indevida e irregular. É de pouca monta, mas chama a atenção um gasto feito com medicamentos cetoconazol, fluconazol e Premarin, no valor de R$ 1.500, nota fiscal número 20547, na cidade de Maceió.
mais especificamente no bairro da Ponta Verde, distante do município de Belém, 116 quilômetros. E quem sabe para que servem esses remédios deve estar pensando por quê. Apontamento 5. Foi verificado ainda na municipalidade vários pagamentos à pessoa física referente à locação de veículos no montante de R$ 403.500, relacionados a seguir, ressaltando os técnicos que, durante o período em que estivemos no município, não nos foi apresentado o competente processo licitatório para a exploração desses serviços. E aqui eu tenho o senhor Gilvan Alves de Rocha recebendo R$ 70 mil, aluguel de uma Kia Besta. Tem o senhor Marcos Rodrigues Brandão recebendo R$ 21 mil, alugando um Peugeot 205. E aqui as situações são de transporte, em regra, de pacientes. Em regra, de pacientes. Temos o senhor José Mauro V. de Lima, recebendo R$ 17.500, alugando um Fiat Uno. Tarcísia Vila Machado, R$ 20 mil, um caminhão. Floriano Francisco da Conceição, um ônibus, R$ 65 mil. Gilvan Vieira da Silva, uma caminhonete, R$ 15 mil. Henrique Nascimento Brandão, R$ 57 mil. Manuel Rodrigues Rocha, R$ 54 mil. Eliomar Ferreira Leite, R$ 58 mil. Ou seja, no total, R$ 403 mil através de contratação direta. Justificativas. A ex-prefeito esclareceu que nossa administração não possuía e ainda não possui frota própria que atenda a demanda dos diversos órgãos municipais e que a locação se faz necessária para o atendimento desta demanda, acrescentando que no município não existiria empresa especializada para a prestação de tal serviço e que a contratação de pessoa jurídica com sede em outra cidade somente encareceria o serviço com o deslocamento dos veículos, concluindo que nossa administração não possui em seu quadro de funcionários profissionais motoristas suficientes para atender a demanda, o que nos obriga a não só colocar o veículo, mas também a exigir o condutor, o que inviabiliza financeiramente a contratação junto a qualquer empresa. Da justificativa, nós aqui verificamos o seguinte, que esta, mais uma vez, demonstrada a falta de planejamento quanto às contratações naquela modalidade, utilizando-se do argumento da gestora de que essa seria a melhor forma, ou pelo menos economicamente viável para a contratação. Pensei que era apresentar um estudo de preço para comprovar suas alegações, sendo que o Estatuto Licitatório prevê regras visando garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, esta legalidade, os princípios, sobretudo da administração pública, sobretudo da impessoalidade. O que também, a nosso ver, diz respeito aos artigos 2º, 3º, 15, parágrafo 7º, inciso 2º da Lei Licitatória Nacional e vasta jurisprudência, como acostada aqui no item 13. Além do artigo 89, prevê o sancionamento devido. Aqui, fizemos pesquisas nos órgãos, é uma pesquisa que está aberta ao cidadão, qualquer pessoa pode fazer no Sinestro Cidadão Certo, nem preciso nos irmos até lá. No próprio celular, você baixa o aplicativo e pode conferir. A consulta de alguns veículos aqui, inclusive uns tidos como pau de araras, que servia ao transporte de estudante. Embora à época houvesse legislação que previa o transporte de pessoas, mas nada fala quanto à questão de estudantes e ou crianças. Foi confirmado, está confirmado. Viu? E também há várias comprovações aqui de prestação de serviços, necessariamente com base em recibos. No apontamento 6, há que o município realizou despesa com material de construção no valor de R$ 122 mil.
tendo aqui várias empresas contempladas, Lopes Rocha e C Limitada, R$17.000, Josival Ricardo da Silva, 13.000, Multinai, 15.300, MCV Comércio, 11.400, Norte Construções, 14.000, e assim por diante, fazendo um total de R$122.000. As justificativas, a gestora, que sobre a aquisição do material de construção, a justificativa apresentada foram as péssimas condições físicas em que recebemos do nosso antecessor os diversos prédios públicos e os locados, os quais, em sua maioria, não ofereciam condições e alguns apresentavam até riscos iminentes à segurança dos servidores, bem como dos documentos, materiais, equipamentos neles existentes. Lembrando que lá não existia nenhum setor de almoxarifado, mas foi a justificativa dada. Eu dou uma análise da justificativa, evidentemente que as regras aqui não condizem com o disposto no artigo 26 da Lei 8.666 de 93, e assim como não tem como enquadrarmos, dada a falta de documentação autuada, o cumprimento do disposto no artigo 24, inciso 4 da lei. Trago jurisprudência a respeito, peço licença para não lê-la. Trago algumas determinações, que é a aplicação das regras para a correta evidenciação do patrimônio público, maiormente o disposto nos artigos 94 e 96 da Lei 4320, obediência sistemática da despesa pública, sobretudo quanto à regra do prévio empenho, conforme dispõe o artigo 60 da Lei 4320, e atendimento às regras e os princípios previstos na Lei de Licitações, mesmo quando não se envolva procedimentos licitatórios, como é o caso da contratação direta. Excelências, sopesando a análise dos técnicos, as justificativas da gestora e o constante dos autos, não me resta outra alternativa que não trazer o voto pela rejeição das contas dessa gestora. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se do processo 10.802/2009, seria um relatório de inspeção em loco da Prefeitura de Belém, tendo como gestor Valminei de Vilar Malta Brandão. Não houve manifestação do Ministério Público, porque se trata de um exercício anterior a 2010, mas eu gostaria de fazer aqui algumas colocações em relação a algumas sistemáticas aqui da Corte. Inicialmente, que, no nosso sentir, não são inspeções, são auditorias mesmo que são realizadas, dada a abrangência que é feita na análise da gestão, e isso daí exige um certo procedimento que o próprio regimento estabelece, como um cronograma de auditorias aprovado pelo plenário e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nisso. Um outro ponto, que aí já é um pouco mais controvertido, é algo que eu venho aprofundando, mas esse posicionamento que eu tenho inicialmente, até conversei com o doutor Sérgio aqui e com outros conselheiros, é de que essas auditorias, como elas são amplas, elas se referem a todo o exercício e a todos os atos de gestão de um determinado prefeito. Eu vejo com dificuldades nessas situações delas serem apreciadas de forma dissociada da prestação de contas anual. Obviamente que a manifestação relativa ao parecer prévio, ela tem uma natureza contas de governo. As contas de gestão seriam um julgamento. Só que a gente sabe também que o Supremo já entendeu, já limitou essa possibilidade dos tribunais de contas efetuarem um julgamento. A Tricom tem a sua resolução, que é a resolução número 1 de 2018, que estabelece aonde ou em que limites o Tribunal de Contas poderia atuar, em relação às multas, por exemplo, em relação à imputação do débito. Então, nesse espaço de atuação, o tribunal teria a possibilidade de emitir outras deliberações além do parecer prévio. Mas, substancialmente, a manifestação nesses casos é parecer prévio. E eu também, observando as auditorias que são realizadas pela Corte, observo que, no seu conteúdo, muito do que é analisado também se refletiria nas contas de governo. Então, em resumo, eu penso, e eu tenho, assim,
pedido nos processos que lá chegaram no Ministério Público de Contas recentemente, que haja a reunião desses processos para que a análise seja feita de forma conjunta e, ao final, a deliberação, seja parecer prévio em relação ao que abrange o parecer prévio, seja realizada, e em relação àquilo que couber nas demais competências da Corte, nos termos da resolução número 1 da TRICOM, seja feito dessa forma. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, essa manifestação que eu faço em termos genéricos em relação à questão dessas inspeções, entre aspas, e não me atendo pelas razões já expostas com relação ao mérito dela em si, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Palavra, conselheiro Fernando. Eu verificando aqui atentamente a leitura do relatório e dos pontos de controle e a manifestação, inclusive, em alguns momentos, do gestor, ou gestora o gestor, né? Gestora do município em foco, me chamou a atenção alguns pontos. Eu tenho, assim, uma certa familiaridade com a gestão pública, em função de ter sido prefeito, inclusive, de um município muito pequeno. Eu gostaria de pedir vista do processo para fazer uma análise e trazê-lo o mais rápido possível, senhor presidente. Concedida a vista do processo ao conselheiro Fernando. Para confirmar isso mesmo. Excelências, por derradeiro, se eu não relatei, ou só falta assinar o processo. Acho que eu já relatei isso aqui. Eu acho, então, Excelência, que a minha pauta de hoje está encerrada, mas antes do processo que eu iria novamente ler, era o processo 3385 de 2005, mas já foi aqui falado pelo prestação de contas do senhor Hermânio Pereira de Mello. É isso, né? Queria, Excelências, pedir aqui informado do adiamento dos processos 2466 de 2016, 1718 de 2016, 2467 de 2016, cujo relator originário é o conselheiro Fernando Toledo, que eu, como queria trazer minha informação nova, e aconteceu um certo problema ontem aqui no tribunal, quanto à questão de internet, intranet, eu não pude confirmar as informações, principalmente as situações mais recentes de julgados de outros tribunais federais, e até sopesando a decisão do Supremo a respeito, quanto àquelas representações do Fundex, sobretudo daqueles recursos do Fundex para gasto com honorários advocatícios ou também em outras situações que não somente na educação. É essa a razão que eu estou pedindo o adiamento, senhor presidente. E aqui só com relação, acho que cometi um ato falho ao voto do conselheiro Fernando Toledo pediu vista. Na verdade, quando eu falei julgamento de contas, entenda-se pelo julgamento, aprovação do julgamento irregular dos atos de gestão. Obrigado. Sem mais pauta, conselheiro. Encerrado, senhor presidente. Agradeço. Então, pela ordem, conselheiro Fernando. O processo pautado para essa sessão, senhor presidente. Sem pauta, conselheira Raquel. Senhor presidente, eu tenho um processo pautado para hoje, mas, de acordo com a nova redistribuição dos processos, eu não sou mais a relatora desse processo. Então, De que ano ele é? ele é 2017. Ok, você vai transferir para o conselheiro que Eu vou ter que redistribuir. redistribuir isso. Eu pegando o processo de 2017, Porque já mudou a relatoria? porque mudou a relatoria. Ainda não começou o julgamento, né? Seria... Não começou, você ia relatar hoje, né? Isso. então... Se tivesse começado, a gente estava... É isso, Ricardo? É isso. A resolução, ela regulamenta nesse aspecto, mas era quando iniciar o julgamento. Como ainda não houve o início, é o artigo 3º, parágrafo 2º, processo cuja deliberação já tem iniciado. Se ainda não houve, aí já deve ser redistribuído diretamente ao novo relator. Seria esse o entendimento já do novo... Não tem mais pauta, né? Isso. Então, quando não tem mais pauta, eu só queria... Conselheira Rosa.
Presidente, com relação ao processo que já foi relatado, o 15644 de 2018, onde eu me posicionei me abstendo de votar em virtude de foro íntimo. Na realidade, eu estou impedida a questão de eu não manifestar o meu voto naquele processo. Eu gostaria que fosse feita uma retificação. Retificação para impedimento. Para impedimento. Eu estou impedida, na verdade. Okay. Eu só queria aqui, antes de facultar a palavra, ratificar, para facilitar, que essa portaria que foi publicada ontem, depois do sorteio do grupo, todos os gabinetes, diretorias, não precisam passar o processo para a presidência para ser distribuído. Dentro dos grupos que ficaram aprovados, já pode fazer o encaminhamento para o relator que ficou definido do sorteio. Tá? Eu vou passar essa portaria agora para as diretorias, para tudo, para que haja essa uniformização no sentido de facilitar. Já distribui, quem tiver um de um vai fazer essa redistribuição. É o artigo 3º. Então, e manterei a votação para a semana que vem. E está facultada a palavra aos senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Alberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, Ministério Público, eu apenas queria tirar uma dúvida, né, com essa questão das mudanças de grupos, de competências, é que eu tenho processos, né, para relatar com proposta de decisão por impedimento do conselheiro Rodrigo, tá? Com base no nosso regimento interno vigente. Tá? Não tem nada a ver especificamente com a distribuição. Eu apenas estou colocando para que haja alguma, porventura, né? A minha leitura é essa, né? Se há alguma leitura, algum posicionamento diferente, por quê? Porque eu estou com esse processo, devo relatar, inclusive amanhã na Câmara, enfim, até o final, assim penso eu. Gostaria, senhor presidente, ou um conselheiro ou conselheira, se tivesse alguma consideração a respeito. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, veja, nesse caso, pelo que regulamenta a portaria, o nosso entendimento é no sentido de que se mantém a relatoria apenas quando o processo já tiver iniciado a sua deliberação na Câmara ou no plenário, inclusive é o que consta na portaria. Nesse caso de impedimento, ainda não houve o início, né? Ele apenas foi encaminhado, creio eu, entre gabinetes, quando ele assentou lá o impedimento. Havendo a mudança da relatoria, ele não sendo mais, digamos, o relator, eu acredito que ele deve ir para o novo relator diretamente. Pelo menos é o entendimento, por não se enquadrar dentro do que dispõe a portaria. Obviamente que caso tenha sido mantida a relatoria com o conselheiro Rodrigo, aí sim o processo permanece. Mas, em sentido contrário, não haveria essa necessidade do senhor relatar e poderia encaminhar o novo relator. É o nosso entendimento, senhor presidente. Acho que está bem claro. Continua facultada a palavra. Com relação a essa questão de esclarecimento aqui, duas pequenas dúvidas. Há uma deliberação nossa de que os autos de aposentadoria e pensão, quando não há divergência do entendimento do conselheiro e do Ministério Público pelo registro, isso já pode ser feito monocraticamente pelo conselheiro relator. Mas aí seria, digamos assim, uma conclusão processual. Eu imagino, no caso dos conselheiros substitutos, eles precisam trazer então, essa proposta de voto para as câmaras, né? Nesse caso, eles não podem, digamos, concluir o processo de forma monocrática, como está. Seria trazer proposta de voto. Com proposta de voto para a Câmara. O segundo ponto, senhor presidente, bom, isso então já está, isso fica esclarecido. O segundo ponto que eu gostaria de verificar com Vossa Excelência, para tirar uma dúvida, com relação às medidas cautelares dos processos de relatoria dos municípios que estão sob a relatoria dos conselheiros substitutos. Como é que ficaria a concessão de medidas cautelares? Essa é
Porque isso, de fato, seria já um julgamento, né? Pelo menos parcial, mas é uma decisão. Isso ficaria... Eu imagino que isso deveria, pelo menos no caso da concessão de alguma cautelar, eu imagino que, no primeiro momento, isso deveria ser solicitado do conselheiro substituto que estiver relatando a medida cautelar ao presidente do tribunal ou pela ordem sucessória, pela ordem do decanato, caso haja um afastamento do presidente, alguma coisa. Pode? Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu acredito que a sistemática a ser implementada é uma sistemática nova aqui para nós e a gente acabará enfrentando algumas dificuldades até que se adapte. Penso que nós não devemos tentar, naquilo que surge em termos de dúvidas, criar alguma solução que seja dissociada do que já é uma praxe construída em outros tribunais que adotam semelhante situação. Eu penso que no TCU, com a relatoria dos ministros substitutos, lá já se deve ter uma experiência em relação a isso. Nosso regimento faz a remissão para o regimento do TCU, a lei orgânica nossa faz a remissão para a lei orgânica do TCU, e eu acredito que seria interessante observar a praxe lá adotada e replicar essa praxe aqui. Confesso que eu não sei exatamente como lá eles vêm adotando essa sistemática. Seria também talvez um ponto, uma sugestão para na próxima sessão em que possivelmente ocorrerá o referendo à portaria, deixar isso assentado. Não haveria necessidade de alterar a própria portaria, poderia ser colocado no próprio ato que vai referendá-la, dizendo que fica como um acréscimo, e aí a questão é amadurecida, até os próprios conselheiros substitutos se manifestando, e eu acredito que eles tenham até um embasamento, experiência mais específica em relação a isso, porque diz respeito à realidade da atuação deles. Então, nesse momento, eu sugeri essa cautela e nós observarmos como as outras cortes vêm atuando, para que a gente não tenha nenhuma divergência. Seria a minha sugestão em nome do Ministério Público, senhor presidente. E eu acho essa cautela prudente, senhor presidente, só para me associar. Isso. Acho que a gente pode, exatamente, a gente dar uma olhada, olhar no TCU como está funcionando, e como vai ser votado realmente na próxima, o ad referendo do pleno ficou para terça-feira da próxima semana. Até lá a gente já teria essa definição, e no caso a gente faria, se precisar, faz um acréscimo no próprio ato. A primeira pergunta já foi colocada. Já foi respondido que seria, já houve um entendimento. Do seu primeiro questionamento, conselheiro Fernando. Desculpe, presidente, que eu fui atender aqui. Não, esse primeiro questionamento acho que já ficou entendido. Certo. Com relação... Sairia com proposta de voto para Sair com proposta de voto. Esse segundo a gente faria, vamos ver no TCU, nos outros tribunais, e a gente terça-feira traria uma posição já bem mais concreta. Conselheiro Anselmo. Só que nós tomemos o cuidado daquilo que nós podemos aplicar, né, de forma supletiva, de forma subsidiária, claro, evidentemente, não esquecendo da nossa norma matriz, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas. Só isso, senhor presidente. Okay. Então, continua a facultar a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, declaro em nome de Deus encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, o Ministério Público para a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.